Ela serpenteia por montanhas, desertos e séculos. Uma cicatriz de pedra gravada na face da terra. Uma obra tão colossal que, segundo o mito, pode ser vista do espaço. Mais do que tijolos e argamassa, esta é a história de como a humanidade desafiou a natureza, o tempo e os próprios limites para construir o impossível. Esta é a história da Grande Muralha da China. É um símbolo de união, mas sua origem está na divisão. Muito antes de existir uma muralha única, havia muitas. Durante o período dos reinos combatentes, a partir do século V a.C., a China era um mosaico de estados em guerra. Cada reino, para se proteger dos seus vizinhos, ergueu suas próprias barreiras defensivas. Eram muros isolados, fragmentos de uma ideia que ainda não havia nascido. Foi preciso a chegada de um imperador implacável e visionário, Qin Shi Huang, para mudar tudo. Em 221 a.C., ele unificou a China e, com a mesma mão de ferro, decretou que as muralhas separadas seriam conectadas. Como veias que se unem para formar um só coração de pedra, nascia o primeiro esboço da Grande Muralha. Um projeto de ambição sem precedentes, forjado no fogo da conquista e no desejo de criar uma nação indivisível. A jornada estava apenas começando. A construção que se seguiu atravessou mais de 2 milênios. Uma epopeia de engenharia e esforço humano. Os materiais variavam conforme a região e a época. Nas montanhas usavam-se pedras locais. Nas planícies, tijolos eram cozidos em fornos gigantescos. Em outras áreas, a técnica da terra compactada era a solução, onde camadas de solo eram socadas até se tornarem incrivelmente resistentes. Mas o segredo mais surpreendente estava na argamassa. Análises revelaram que os construtores da dinastia Ming misturavam cal com farinha de arroz glutinoso. Essa combinação orgânica criava uma liga excepcionalmente forte e durável, um verdadeiro superconcreto da antiguidade, que ajudou a preservar a muralha até hoje. Para erguer tudo isso sem a tecnologia moderna, a engenhosidade humana foi levada ao extremo. Sistemas de rampas, roldanas e alavancas, movidos pela força bruta de milhares de homens, permitiam transportar blocos de pedra que pesavam toneladas pelas encostas íngremes das montanhas. A cada 500 metros, uma torre de vigia era erguida, não apenas para observação, mas como fortaleza, depósito e ponto de comunicação. Era um sistema integrado, uma máquina de defesa em escala monumental. Mas essa grandiosidade teve um preço humano devastador. Quem construiu a muralha? Soldados que defendiam a fronteira. Camponeses convocados à força, deixando suas terras e famílias, e prisioneiros condenados a trabalhos forçados. As condições eram desumanas. Trabalhando sob o sol escaldante do verão e o frio cortante do inverno, muitos sucumbiram à exaustão, à fome, a acidentes e a doenças. As estimativas mais sombrias falam em até 1 milhão de vidas perdidas durante sua construção. Não à toa, a muralha ficou conhecida como o maior cemitério do mundo. Há uma lenda comovente que captura essa dor. A história de Meng Jiangnu. Seu marido foi levado para trabalhar na muralha e nunca mais voltou. Desolada, ela viajou até a fronteira e chorou por dias a fio sobre a construção. Diz a lenda que seu choro foi tão intenso que um trecho da muralha desabou, revelando os ossos de seu amado, permitindo que ela lhe desse um enterro digno. Essa história, passada de geração em geração, simboliza o sacrifício anônimo de incontáveis famílias e transforma cada pedra da muralha em um memorial silencioso. Além da força bruta, a muralha é um testamento de genialidade estratégica e inovação. Ela não era apenas uma barreira passiva, era um sistema de defesa ativo e inteligente. O método de comunicação era incrivelmente eficaz para a época. Durante o dia, usava-se fumaça. À noite, fogo. Sinais de fogueira podiam ser transmitidos de torre em torre, atravessando centenas de quilômetros em poucas horas, alertando o império sobre qualquer ameaça na fronteira. As torres também serviam como depósitos de armas, alimentos e água, permitindo que guarnições resistissem a cercos prolongados. A estrutura da muralha se adaptava de forma brilhante à topografia. Em vez de seguir uma linha reta, ela serpenteia pelas cristas das montanhas mais altas, usando a própria natureza como uma camada extra de defesa. Passagens secretas foram construídas para permitir contra-ataques surpresa, e armadilhas foram engenhosamente integradas ao design. Comparadas a outras grandes fortificações da história, a Grande Muralha se destaca por sua escala, sua integração com a paisagem e sua função como uma artéria de comunicação militar.
A muralha que vemos hoje não é a mesma de 2000 anos atrás. Ela evoluiu, foi abandonada e reconstruída diversas vezes ao longo das dinastias. Após a era de Qin, a dinastia Han expandiu a muralha para o oeste, protegendo a vital Rota da Seda contra ataques de nômades. Séculos depois, a dinastia Ming, que ascendeu ao poder no século XIV, realizou a maior e mais robusta fase de construção. Eles foram os responsáveis pela maior parte da estrutura de pedra e tijolo que admiramos atualmente, fortalecendo seções antigas e adicionando milhares de torres e fortalezas imponentes. As técnicas de construção foram aprimoradas, os materiais se tornaram mais resistentes. Cada dinastia deixou sua marca, sua camada de história sobre a anterior. Olhar para a muralha é como ler um livro de arquitetura militar, onde cada seção revela as tecnologias, as ameaças e as prioridades de sua época, em um testemunho contínuo da luta da China para definir e defender suas fronteiras. Hoje, quando caminhamos sobre essas pedras milenares, não estamos apenas pisando em uma construção, estamos pisando em milhões de histórias. Em sonhos, suor e lágrimas de soldados, camponeses e artesãos. A muralha não é apenas uma barreira contra invasores, embora tenha servido a esse propósito. Ela é um monumento à perseverança humana, à capacidade de realizar o inimaginável através da determinação coletiva. É um símbolo da cultura chinesa, um dragão de pedra que guarda a memória de uma nação. Mas, acima de tudo, é um lembrete de que as maiores obras da humanidade são sempre construídas sobre a fundação do sacrifício e da esperança. Essa história tocou você? Se sim, deixe seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdos como este. E compartilhe nos comentários qual aspecto da Grande Muralha mais te impressiona. Obrigado por assistir e até a próxima.